O que o Islã diz a respeito deste tipo de movimento, minhas honradas e queridas irmãs? Antes de chegarmos na passagem que eu quero vos contar, Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos acerca do homem e da mulher que se encontram fora de casamento, advertindo a eles de que isso que vocês estão a cometer, isso que vocês estão a fazer é um pecado grave. Que fará quando são homens a se encontrar? Que fará quando são as mulheres a se encontrarem? Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos dizendo: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, está a falar para quem? Para um homem e para uma mulher. E não vos aproximeis da fornicação, não vos aproximeis do adultério. E Allah subhanahu wa ta'ala não está a proibir aqui o ato de adultério, não está a dizer que não façam o tal dito adultério, apenas está a chamar uma atenção, uma chamada de atenção de que se forem a aproximarem-se do adultério, então o pecado será mais grave ainda. Só pelo facto da pessoa ter se aproximado já se considera uma pessoa pecaminosa, uma pessoa pecadora. Porque quando você vai ter com uma moça, sobretudo as nossas crianças que não sabem absolutamente ainda nada sobre o homem, sobre a vida sexual, você vai e consegue ludibriar, consegue enganá-la. Ao enganar, começas a beijar, começas a tocar as suas partes íntimas, partes que você não foi dado direito, porque não é sua esposa. Então, só pelo facto de você fazer aquilo com ela, já é um pecador. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, e não vos aproximeis do zina. Que fará fazer tal zina? Conhecer a pessoa por completo. Então este pecado é mais grave ainda. Então, que fará quando são homens a se casar entre eles? Que fará quando são mulheres a se casar com ele, entre elas? Então esse pecado é nojento, é um ato pior que existe sobre esta face terrena, minhas queridas e amadas irmãs. Nós sabemos todos que uma das punições das pessoas que forem encontradas a praticar o ato de fornicação ou adultério, se forem casados, o que o Islã diz? E se forem não casados, o que o Islã diz? Se forem casados, onde o Islã rege, atenção, temos que deixar bem claro, onde o Islã é lei. Aqui estamos em Moçambique, num país laico. Não é para a gente fazer isso cá em Moçambique. Estamos a falar daquilo que acontece onde o Islã é lei. Então, onde o Islã é lei, quando alguém for pego ou surpreso por 4 pessoas dignas, honestas, justas, viram o balde dentro do poço a tirar a água e testemunharam. Então, essas pessoas que foram pegas ou que foram pegos terão que passar o quê? Por um apedrejamento. Serão apedrejadas se forem casados, até a morte. E se não forem casados, terão que receber 100 chicotadas. Vão levar 100 chambocos. E como se não bastasse, são retirados do seu próprio país para um outro país vizinho durante um ano, que não voltam para o seu país. Isso é o castigo das pessoas que são encontradas a fazer o zina. Que fará o castigo das pessoas que são encontradas a cometer o ato de homossexualismo? O que está a acontecer hoje em dia, até mesmo na nossa cidade de Pemba, até mesmo nos nossos bairros. Isto vem acontecendo dia após dia. O castigo para estas pessoas é mais severo do que o castigo daquelas pessoas que são encontradas a fazer o zina. Mas como disse de antemão, tudo o que acabei de dizer aqui só acontece no país onde o Islã é lei. Em Moçambique, o nosso governo é laico. Não está a favor dos muçulmanos, não está a favor dos judeus, não está a favor dos cristãos. Portanto, nós não devemos agir em momento algum dessa maneira. O que nós devemos fazer é tentarmos aproximar as pessoas que fazem este tipo de prática
aconselhá-los a deixar de fazer estes tipos de práticas, que é o ziná e outros tipos de maldades. Agora, indo diretamente para o tipo de castigo que estas pessoas merecem, se estivéssemos a viver num país onde a lei é islâmica, ou então aquilo que aconteceu com os povos antepassados. Nós já ouvimos falar sobre o Nabiullah Ibrahim, alayhi salatu wassalam, que é o pai de todos os monoteístas, porque ele era muito forte como monoteísta. Então, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, tinha seu sobrinho de nome Lut, porque o Ibrahim era o irmão do pai de Lut, Ibrahim bin Azar. E o pai de Lut chamava-se Haran bin Azar. E o pai de Lut morreu muito cedo, enquanto Lut era ainda criança. Então, o Lut é criado pelo seu avô, o pai do seu pai, junto do Ibrahim, alayhi salatu wassalam, que era profeta e mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o Ibrahim, alayhi salatu wassalam, depois de tentar várias vezes chamar as pessoas para o caminho reto, é uma história longa porque não queremos também falar da história do Nabiullah Ibrahim, e sim da história do Nabiullah Lut, alayhi salatu wassalam. O Ibrahim, por último, quando foi demolir os deuses falsos que eram adorados naquela certa região, na zona de Iraque, em Babilônia, então o rei ficou enfurecido e mandou a população, toda a comunidade, juntar lenha e acender tal lenha e colocar o Ibrahim no fogo, matá-lo. E na verdade aquilo aconteceu. O Ibrahim, alayhi salatu wassalam, foi lançado para o fogo, toda a gente a ver. O fogo estava muito longe, colocaram-lhe, não sei em que tipo de dispositivo foi aquele, foi colocado lá e foi lançado em cima, por forma a cair lá no fogo. Era distância de metros, porque o fogo era enorme. Já estão a imaginar toda a gente que vivia naquela comunidade, cada um tinha que trazer lenhas, juntar ali só para queimar o Ibrahim, alayhi salatu wassalam. No momento em que o Ibrahim foi lançado para o fogo, e antes de chegar no fogo, vieram anjos para procurar saber se o Ibrahim precisava de alguma ajuda. O Ibrahim, alayhi salatu wassalam, disse que eu não tenho necessidade alguma do vosso lado, senão do lado de Allah subhanahu wa ta'ala. Naquele exato momento, o Ibrahim, antes de entrar no fogo, disse: Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. É-me suficiente Allah subhanahu wa ta'ala, que excelente guardião. Allah subhanahu wa ta'ala vai me proteger. Dali, de imediato, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para que o fogo se transformasse em algo frio, algo com uma temperatura moderada. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. E dissemos para o fogo, ordenamos ao fogo: يَا نَارُ, ó fogo, كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ, seja uma temperatura moderada para o Ibrahim. Isto é, o Ibrahim não deve em momento algum queimar neste fogo quando for a cair. E o Ibrahim caiu sobre o fogo, caiu no fogo, ficou lá. Toda a gente aqui que está a assistir, achando de que o Nabiullah Ibrahim está a queimar, e ele ficou lá durante 40 dias. Wal ilmu inda Allah, quem sabe melhor é Allah subhanahu wa ta'ala. A única pessoa que teve coragem de entrar ali para ir ver o que está a acontecer com seu filho foi a sua mãe. A mãe preferiu queimar, preferiu morrer, mas tinha que entrar lá para ver a situação do seu filho, Ibrahim, alayhi salatu wassalam. E Ibrahim, alayhi salatu wassalam, quando se apercebeu que a mãe estava entrando no fogo, pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para que o fogo também continuasse a ser uma temperatura moderada, algo fresco, para a mãe não poder queimar. E a mãe entrou. Mais tarde viram a mãe a sair e as pessoas ficaram perplexas. Como que isto é possível? Como que isto é possível? Porque esta senhora não queimou. Foi o doa que Nabiullah Ibrahim fez. E as pessoas pensando que Nabiullah Ibrahim lá morreu, quando não. E o Ibrahim diz que não tive melhores dias que eu passei aqui no mundo que nem os dias que eu vivi no inferno de Dunya. Então, o que eu queria dizer,
é que mesmo depois desta passagem de Nabiullah Ibrahim, ninguém aceitou que o Ibrahim era profeta de Deus, era enviado de Deus. Ninguém aceitou a mensagem de Nabiullah Ibrahim. Mesmo assim, continuaram a descrer. Era um povo muito complicado. Então, quando o Nabiullah Ibrahim sai do fogo, a primeira pessoa a abraçar a religião reta, a religião de Ibrahim, foi o seu próprio sobrinho, de nome Lut, que viera mais tarde a ser um profeta de Deus. Então, o Lut, alayhi salatu wassalam, abraça a religião do seu tio e juntos então emigram, se saem, fogem da Babilônia, vão para a zona de Palestina. Então, pelo caminho, é quando o Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam envia o seu sobrinho Nabiullah Lut para ir fazer o trabalho de da'wa, aonde? Na zona de Bahr al-Mayyit, na zona de Sadum. Sadum em português é Sodoma. Então, acredito que se encontra no limite entre Jordânia e Palestina. Começou a fazer o seu da'wa, começou a pregoar aquilo que era o mais correto. Entretanto, uma vez que ele não era dali, e mesmo se fosse dali, vejam que Ibrahim fazia da'wa onde nasceu, mas as pessoas nunca quiseram acatar a mensagem do Ibrahim. Então, este não era dali, não era de Sadum ou de Sodoma. Portanto, por isso mesmo as pessoas não quiseram acreditar na mensagem que ele trazia, o Nabiullah Lut alayhi salatu wassalam. Daí ele chamou as pessoas dizendo o seguinte: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بها من أحد من العالمين. Lembra-se, oh Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala está a contar uma história para quem? Para o nosso querido, amado Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walutan, lembra-se quando o Lut alayhi salatu wa salam, إذ قال لقومه, disse para o seu povo: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Vós sois os primeiros a trazerem um tipo de pecado que nenhum outro povo antepassado trouxe, que nenhum outro povo antepassado fez. Nem os jinnis, nem os seres humanos. Desde a criação deste universo todo, este tipo de pecado que vocês inventaram agora, ninguém antes já fez. Nem jinnis, nem os seres humanos. Nem mesmo os animais irracionais têm a coragem de fazer este tipo de pecado que vocês andam a cometer. Mas que tipo de pecado é que este grupo ou povo de Nabiullah Lut cometia? Este povo de Nabiullah Lut tinha sistema, ao invés de se casar com as mulheres, tinha um sistema de se casarem entre homens. Isto é, eles violavam os homens. Tinham lá pessoas que se achavam mais fortes, sentavam nos caminhos onde as pessoas passavam, onde as caravanas passavam, onde os viajantes passavam, eles interditavam a passagem, sentavam-se ali. Todo tipo de homem que passasse por ali era capturado e era violentado. Faziam-lhe de mulher. Ao invés de se casarem com mulheres, eles não tinham desejos carnais para com as suas esposas, e sim para com homens que nem eles. Não gostavam de mulheres. Esse era o tipo de pecado que eles inventaram. Foi pela primeira vez no mundo a acontecer o homossexualismo. O homossexualismo não está a aparecer agora, está a aparecer desde os tempos remotos, desde o tempo de Nabiullah Lut alayhi salatu wa atammu salam. Innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa. Vocês têm desejos carnais para com homens e não para com as mulheres. Vocês não têm vossas esposas. Por que têm que violentar homens que nem vocês? Por que devem manter relações sexuais com homens que nem vocês? Pessoas do mesmo sexo. Bal antum qawmun musrifun. Na verdade, vós excedestes os limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem está a falar isso para o seu povo é o Nabiullah Lut alayhi salatu wassalam, tentar advertir de que isto que vocês estão a fazer vão ter
um tremendo castigo. Vão ter um castigo severo, enorme. Atenção, cuidado com a fúria de Allah. Cuidado com a ira de Allah subhanahu wa ta'ala, com essas brincadeiras que vocês andam a cometer. Dali, eles ficaram enfurecidos. Ao invés de agradecer pelos conselhos do seu profeta e mensageiro, Nabiullah Lut, eles não quiseram fazer isso. E pelo contrário, eles o ameaçaram. Disseram para o Nabiullah Lut, atenção, cuidado, se você continuar com essas tuas brincadeiras de fazer da'wah aqui na nossa cidade de Sadum e outras cidades circunvizinhas, nós iremos te escuraçar, iremos te abarbatar, iremos te dar cabeçadas, cuidado, e vamos te mandar embora daqui. É daí que o Lut alayhi salatu wassalam sentiu-se um pouco amedrontado. Ele também era uma pessoa normal e rogou, ou seja, suplicou a Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: Qala rabbi surni ala al-qawmi al-mufsidin. Oh Senhor meu, oh Allah, salve-me deste povo corrupto. Salve-me deste povo corrupto. Pode ser esta interpretação, como também pode ser uma outra interpretação. Oh Allah, salve-me do castigo que fores a enviar para este povo corrupto. Que este castigo não me alcance. Que o seu castigo não me alcance no momento em que fores a mandar o seu castigo para este povo corrupto. Então salve-me, ó Senhor meu. É daí, minhas honradas irmãs muçulmanas, que Allah subhanahu wa ta'ala enviou 2 dentre os seus anjos. Em algumas narrações enviou 3 dentre os seus anjos. Enviou o anjo Jibrilo, enviou o anjo Micail, e em algumas narrações enviou o anjo Israfil. Tanto faz. O que nós devemos crer mais é que Allah subhanahu wa ta'ala enviou alguns anjos. Se eram 3, se eram 4, se eram 2, o mais importante é crermos e acreditarmos de que Allah subhanahu wa ta'ala enviou anjos para salvar o Nabiullah Lut alayhi salatu wassalam do seu povo. E como se não bastasse, para destruir, para aniquilar todo o povo de Nabiullah Lut, todos aqueles que faziam o homossexualismo. Mas estes anjos, ao descerem, foram diretamente para a casa de Nabiullah Ibrahim, para o tio de Nabiullah Lut alayhi salatu wassalam. Passaram por ser caminho, porque tinham também novidades para Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qual é a novidade que carregavam estes anjos para o Nabiullah Ibrahim? Lembre-se que o Nabiullah Ibrahim teve 2 esposas. Uma, a primeira, chamada Sara. Nós habituamos chamar por Sara, mas a pronúncia correta é com Ra mushaddada, Sara. A segunda mulher mais bonita que passou nesta face terrena, porque a primeira foi a nossa mãe Hawa, a esposa do nosso pai Adam alayhi salatu wassalam. E a segunda mulher mais bonita, segundo os historiadores, foi a Sara, a mulher do Nabiullah Ibrahim. E esta mulher era estéril, não fazia filhos. Por isso mesmo, chegou um momento em que ela mesma pediu ao seu marido para que se casasse com uma escrava, com a sua escrava. O Nabiullah Ibrahim foi dado uma escrava de nome Hajar, que vieram a ter um filho, o seu primogênito, de nome Ismail. Não este que está ao meu lado, é xará dele só. Este é Ismail, o outro era profeta e mensageiro. Portanto, o Ismail foi a filha da sua segunda esposa, escrava. Então, a primeira, uma vez que não fazia filhos, porque era estéril, então Allah subhanahu wa ta'ala decidiu fazer com que aquela que era estéril também tivesse um filho, de nome Ishaq. Não este que está do meu lado. Este é meu primo, Isaac. Este era um profeta. Veja que eu estou assentado no meio de nomes dos profetas. Masha Allah. Portanto, mas foi uma grande coincidência, sabe? Eu nem tinha pensado nisso. Wallah billah. Portanto, os anjos vieram para a casa de Nabiullah Ibrahim para dar novidades à sua esposa de que terá a sua esposa, para dar novidades ao Ibrahim de que a sua esposa estará embaraçada de um filho chamado Ishaq, que é Isaac.